E falando das diretrizes, né, cara, você falou da ATS, da RS, é importante a gente ter no Brasil, porque a gente não pode esquecer que eles trabalham com parâmetros muito diferentes do nosso. Eles estão falando ali, né, de primeiro mundo, e infelizmente a gente tem uma estrutura diferente, a gente tem regionalidades diferentes, e é importante ter diretrizes direcionadas à nossa realidade, né? Porque quando eles fazem a deles, eles não pensam na nossa realidade, né? Então, é bem legal pensar nisso, né? Tipo, de ter diretrizes locais, pensando nas nossas realidades, talvez usar parâmetros dos nossos centros de reabilitação para poder falar disso. Sempre é interessante, né? A gente regionalizar assim para tornar real, porque às vezes as pessoas veem ali na diretriz uma orientação e falam assim, mas pô, nem tenho acesso a esses negócios aqui que os caras estão falando, né? Como que eu vou botar isso em prática? Então, é legal essa coisa que às vezes o pessoal pergunta, mas a TS já faz um negócio desse, para que a gente precisa fazer aqui? Repetir, né? Porque precisa, né? Sim. Não tem jeito. A gente diz, a evidência ela é a mesma, né? A evidência científica, ela não muda, porque ela vai ser internacional e provavelmente se a TS fizer uma pergunta igual, aqui eu vou chegar no mesmo resultado. Mas como você falou, a implementação não é a mesma. Exato. Então, por isso que nesse modelo atual de escrita de diretriz, onde você tem um grupo de panelistas que analisa a diretriz e vota, e diz, não, recomendo ou não fazer, quem vota leva em consideração onde ele mora, onde ele está, o que ele tem acesso. Ele vai dizer, eu voto a favor, mas né, eu no meu hospital não tenho isso aí disponível, não. E aí? Teve essa discussão quando o Luciano Azevedo veio falar do Surviving Sepsis, de todo o time que vota, desse voto levando em consideração a característica local. E ele também falando sobre a implementação de novos programas, novos protocolos voltados a países emergentes, que muda tudo, cara. Muda tudo, né? Se não fosse assim, você não precisaria fazer uma validação transcultural das ferramentas e tudo mais. Um exemplo que eu sempre dou, eu estou sempre com o pessoal da nutrição e da nutrologia, e hoje, se você pegar, por exemplo, a ESPEN, que é a Sociedade Europeia, eles indicam para a gente prescrever a parte nutricional por calorimetria indireta. Mas no Brasil, quem que é o padrão de calorimetria indireta? Poucos hospitais usam isso como padrão. Então, a gente não pode usar isso como padrão para a gente. Então, a gente tem que usar lá as fórmulas de bolso, né? Coisas com a antropometria ainda. Então, é o método ideal? Não é, mas é o que a gente tem acesso. Então, como que a gente faz com os nossos métodos? Então, isso é bem interessante, né? Que daí a BRASP, a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral Integral, entra com a recomendação brasileira. Então, a gente sabe que isso aqui seria o ideal, o padrão ouro. Mas, visto a nossa realidade, a gente está recomendando isso aqui. Né? Então, isso é legal. Eu posso até ter um senão, né? Se eu tiver disponível, eu faço isso. Se eu não tiver, eu faço aquilo. Legal. Opção A e B. É uma necessidade, né? Legal.